Meu nome é Tiago Mota Soares, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, na Faculdade de Engenharia Elétrica e Biomédica, e hoje eu vou falar um pouco sobre armazenamento para vocês. Eh, eu atuo na universidade, especificamente num laboratório de pesquisa, que é o CIAmazon, que é o Laboratório de Excelência e Eficiência Energética da Amazônia, e que foi inaugurado em 2010 e hoje vem atuando tanto na pesquisa, quanto no treinamento, quanto em consultorias, tanto na área de eficiência energética, qualidade de energia, análise para o sistema elétrico em geral, e aos poucos ele vem traçando novas metas com novos desafios e novos aspectos a serem trabalhados, como a geração distribuída, a energia renovável. E, normalmente, nós temos atuado em alguns desses eixos, como treinamentos por meio de cursos pequenos ou mesmo especializações em eficiência energética, ensaios e medições que estão atrelados a consultorias, normalmente, eh, projetos de pesquisa, normalmente baseado na estrutura do PID-ANEL, que nós temos feito há um bom tempo atualmente, e no desenvolvimento de produtos, que normalmente, ao longo dos anos, nós começamos a desenvolver muitos softwares, sistemas, e hoje nós estamos passando a desenvolver produtos, hardware, conversores nos nossos novos projetos. Bem, então vamos conversar um pouco sobre armazenamento. Então, armazenamento hoje é algo que, aos poucos, tem sido conversado dentro do Brasil. Recentemente teve um webinar da ANEEL sobre armazenamento, mostrando um pouco desses caminhos, de como, dessa inserção dessas tecnologias no sistema elétrico. Então, é importante, eu trouxe dois gráficos, duas figuras, que para mostrar um pouco do que vem ser esse sistema de armazenamento. Nós temos várias tecnologias para isso. Uma das mais conhecidas são as hidrelétricas reversíveis, e com o tempo nós temos também outras tecnologias, como tecnologias baseadas em baterias de lítio, que é o que hoje tem amadurecido ao longo dos anos. Nós temos alguns tipos de tecnologias, como supercapacitores. Se fala muito também hoje no hidrogênio, e o hidrogênio também é uma forma também de armazenamento de energia. Além disso, nós temos algumas que baseadas baseado em estruturas mecânicas, estruturas eletroquímicas e térmicas. Então, e só que nós temos uma variedade de sistemas em que hoje se fala muito em baterias, mas nós precisamos identificar muitas vezes qual é o nosso principal foco em estar utilizando para determinar qual é a tecnologia mais adequada para a nossa aplicação. Primeiramente, cada uma delas tem uma característica específica, tanto em tempo de fornecimento de energia, em fornecimento de potência, que vai se adequar melhor a determinadas aplicações. Um exemplo dela, e com isso eu trago uma outra figura que mostra muito bem, exemplifica muito bem essas aplicações. Nós temos normalmente as baterias de íon lítio, que elas têm uma tecnologia hoje mais madura e consegue armazenar e fornecer energia por horas até dias, embora atualmente o seu preço ainda está muito elevado, mas a tendência é que eles vão caindo, esses preços desses sistemas vão caindo ao longo dos anos. Tem uma densidade de energia razoável para isso, no entanto, densidade de potência não é tão grande assim. E também suas limitações técnicas, principalmente em sua descarga profunda. Então, se eu tenho aplicações, muitas vezes, que necessitam de uma grande quantidade de energia em pouco tempo, talvez elas não sejam capazes de fornecer essa potência para o sistema. Tenho os supercapacitores, que ao longo dos anos veio amadurecendo e está em constante amadurecimento. Eles são já uma tecnologia que tem uma alta densidade de potência, no entanto, uma densidade de energia muito pequena, bem pequena, que tem sido mudado. Então, hoje
tem aparecido novas empresas que têm apostado, criado supercapacitores baseados em grafeno, e que a densidade de energia dele está se tornando tão boa quanto a densidade de potência, mas ainda há um caminho para isso. Então, o uso delas, ou o uso combinado, é algo que se torna muito mais interessante dependendo do tipo de aplicação que nós vamos estar utilizando. E, no final, vou falar sobre um projeto que nós estamos atualmente implantando, utilizando essas tecnologias. Bem, para que eu possa viabilizar o armazenamento, eu preciso fazer, observar, determinar os benefícios e fazer com que esses benefícios que ele traga, tanto para o sistema quanto para as empresas, superem os custos ou seja, sejam maiores do que os custos que eu tenho hoje com CAPEX de transmissão e de distribuição, e também com os custos de manutenção. E isso é um ponto hoje crucial para que eu possa tornar viável. Hoje nós estamos se olhar o roadmap que a ANEEL estabeleceu atualmente, hoje nós estamos no primeiro ciclo, que é um ciclo onde nós estamos conceituando, determinando especificações técnicas para esses sistemas. Está sendo avaliado a outorga desse tipo, dos sistemas de armazenamento, o acesso dele na rede elétrica e o seu uso. Além disso, verificando as barreiras regulatórias para que eles possam estar ou reduzindo ou eliminando, e o mercado, que não pode ser deixado para trás. Quais são as perspectivas de mercado para esse novo tipo de tecnologia? E aí, quando nós vamos olhar um pouco das suas aplicações, os sistemas de armazenamento, em geral, eles se aplicam em cada ponto desse, tanto na geração, com o fornecimento adequado de energia, com a arbitragem no momento em que eu posso estar comprando, vendendo essa energia, armazenando no momento que a energia está barata e vendendo no momento com energia mais cara. Posso estar integrando os recursos energéticos distribuídos, isso é um ponto importante. Hoje eu tenho sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos que estão se integrando, em que hoje eu não tenho controle nenhum do meu recurso primário, então eu não tenho como despachar, e o armazenamento traz como uma oportunidade para que, em conjunto, eu consiga fornecer esse despacho de energia, desde que eu tenha uma capacidade razoável dele. Algumas vezes, alguns consideram 40% ou 50% da tua capacidade de geração. Então, na transmissão, eu tenho o sistema de armazenamento como uma possibilidade de fornecimento de serviços ancilares, provisão de reserva, além disso, regulação de tensão e controle de frequência, e que são pontos importantes para o sistema, desde que eu consiga parametrizar adequadamente todo o meu conversor eletrônico para isso. Na distribuição, eles já começam a entrar com gerenciamento de carga, a regulação de tensão e o próprio self-healing, que são possibilidades de aplicação dele. E o consumidor, com peak shave, muitas vezes, com a melhoria da qualidade de energia, dependendo da tecnologia, eu posso reduzir as flutuações que os meus sistemas não despacháveis fornecem para a rede, dependendo disso, e aumento da confiabilidade. E aí, alguns desses benefícios são a arbitragem, já é um exemplo dele, mas ter uma reserva girante é necessário, então o armazenamento de energia pode fornecer esse montante de energia no momento necessário. Além disso, nivelamento de carga, regulação de frequência e redução de ultrapassagem, valorização das renováveis em si. Só que nós temos alguns desafios para isso. E um dos desafios, principalmente quando a gente foca no sistema isolado, e aí esse aqui vai ser um ponto específico de um projeto que hoje eu estou coordenando, que é onde nós estamos desenvolvendo um sistema de geração de energia para atendimento de demandas de pequeno porte, para atender sistemas isolados aqui na região amazônica, só que aqui utilizando supercapacitores e baterias de lítio,
nós temos aqui um sistema onde nós estamos criando uma microrrede DC. Esse barramento aqui em vermelho é um barramento em corrente contínua. Por que corrente contínua? Porque eu consigo regular muito melhor ali nesse nível de tensão de corrente contínua pequeno por meio desses conversores aqui CC-CC que nós vamos ter, e a partir disso eu envio para um sistema isolado. Só que, para isso, o meu sistema fotovoltaico, que nesse caso é de 100 kW, nós estamos criando módulos estamos utilizando controladores de carga, que normalmente são os conversores Buck com MPPT regulando a tensão de saída. Temos os sistemas de armazenamento a bateria de íon-lítio, onde o conversor nós estamos criando, estamos projetando e produzindo, e os supercapacitores. E aí, todo esse sistema, eu preciso de vários níveis de controle para isso. O primeiro deles é um controle terciário, porque eu preciso saber qual é a demanda da minha comunidade e, a partir desse, setar quanto de geração eu preciso enviar para ela. A partir disso, eu tenho um controle secundário do sistema, onde eu vou determinar e ajustar a frequência que vai ser fornecida para a comunidade, e todos esses parâmetros vão estar alimentando os controladores que também do supercapacitor e de todos que estão em conversa para o controle primário, que são os controles diretamente mais locais ali no sistema, que vai estar despachando todo esse sistema. Que critérios nós estamos utilizando para isso? Critérios operacionais da rede elétrica, ou seja, tensão, corrente, demanda, a nossa capacidade também, a quantidade de energia que vem de radiação. Além disso, nós estamos avaliando a integridade dos próprios ativos. Então, eu sei que a bateria não vou poder baixar de 20% de estado de carga. Ela não pode ter uma descarga muito profunda, senão eu reduzo meus ciclos de vida. Os supercapacitores, por outro lado, podem me fornecer isso. Para vocês terem uma ideia, um módulo desse daqui do supercapacitor, eu consigo, em 10 milissegundos, fornecer em torno de 700 kW de potência. Em 10 milissegundos, se for em um segundo, 500, só um deles. E isso, mas, como eu disse, a capacidade de armazenamento de energia, de fornecimento, não é tão alta assim. E, com isso, fazer um controle adequado de todas essas energias que estão sendo armazenadas e enviadas para o sistema elétrico. Além disso, claro, as questões do custo, as questões de despacho que são necessárias. Então, custo da energia, custo do diesel, que vai estar também, que está já fornecendo energia para ali, e aí vem os desafios operacionais. Temos um sistema isolado em que qualquer problema que ocorra, eu preciso ter inércia mínima para que meus controladores atuem. E aí eu não tenho um sistema com muita inércia para o isolado. Então, quando eu coloco essas gerações atrás de inversores, eu tenho que ter uma forma, por meio deles, de, no mínimo, emular uma inércia para que eu não perca a estabilidade da frequência. Quando a gente fala isso no sistema isolado, isso é um problema que eu tenho que estar considerando a todo momento. Então, e as nossas limitações com a regulação, que ainda está em desenvolvimento. A gente espera que, pelo menos, no próximo ano a gente tenha algo. Para o sistema isolado já tem uma publicação específica, não sei o número, mas nós precisamos de uma regulação que ampare, que colabore também com o uso desse tipo de sistema. Afinal, além disso, o armazenamento ele traz uma coisa que é importantíssima. Eu sempre digo que é com uma palavra-chave: flexibilidade. Eu acho que eu acho que aos poucos nós estamos escutando um pouco sobre isso, fornecer serviço de flexibilidade. E uma vez que os consumidores, uma vez que a própria concessionária, que o sistema de armazenamento entre, como fornecer esses tipos de serviços, é importante se pensar. Aí eu vejo um pouco da experiência na Austrália, que se trabalha muito com esse tipo de sistema. Algumas publicações e algumas experiências, eles
estão trabalhando para o tipo de sistema necessário dele. Então, a gente precisa adequar para a nossa realidade, que é uma matriz diferente, mas que é um caminho que eu sempre digo é sem volta. Nós precisamos agregá-lo, esses sistemas, junto com esses recursos que nós temos atualmente. Bem, o meu tempo está acabando, então o que eu gostaria de estar abordando, apresentando para vocês era um pouco sobre esse tipo de sistema. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição aí para poder tirar. Então, a gente está numa fase inicial. Atualmente, nós estamos construindo os conversores, projetando, construindo os conversores e também projetando o sistema para poder ele ser instalado e implementado no início do próximo ano. Então, obrigado aí pela atenção